Pois é, a série foi cancelada. O que era pra finalizar em 8 temporadas acabou finalizando na 4ª temporada. Isso nesses dias tá me deixando não só eu como toda fã com raiva e tristeza. Owen disse que Phoenix Train teria 8 temporadas, mas a Cartoon Network cancelou na 4ª temporada porque, segundo eles, não estava sendo pra crianças. Vocês têm o Adult Swim pra quê então? Mas aí tipo, o Max e a Cartoon não aceitaram isso porque acharam que não ia atrair o público infantil e as outras temporadas e não classificaram como adulto porque não era adulto o suficiente. Acho que eles esqueceram que existem adolescentes. A gente podia ter outras 4 histórias, outros protagonistas, o passado de Amelia, uma temporada com ela e a Hazel, outra temporada com a Tulip mais velha, outras perspectivas do trem, respostas às nossas dúvidas e confirmar teorias que com certeza a 5ª temporada iria fazer. Mas parece que a gente não vai ter isso, vai demorar bastante tempo para termos outra temporada. É triste, mas é a realidade. Então, nesse tempo, desde que eu fiquei sabendo que o livro 4 é o último livro, eu fiquei pensando, quais seriam as histórias das outras temporadas? E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, teorizando as histórias dos outros livros, caso saiam, porque ainda não tem nenhum plano pra se realmente vão continuar ou não, mas o Owen não falou nada sobre os outros livros, muita coisa, porque ele ainda tem esperança que um dia volte. Eu sei que tem gente que já fez isso, de teorizando qual seria o tema dos outros livros, mas eu decidi fazer também porque eu tenho uma visão um pouco diferente do que poderia ser. Então, bem-vindos a bordo, passageiros, e comece o vídeo. Eu ainda tô pensando uma intro porque essa aqui ficou ruim. Eu não sei. A maior parte das informações sobre as histórias dos outros livros foi tirada do AMA. Eu não sei o que é a sigla, mas é um perguntas e respostas que o Owen fez do Subreddit de Phoenix Train depois que saiu o livro 4. E nos deu um monte de informações e pistas e respostas a algumas dúvidas simples. Então, vamos começar pelo livro 5. Livro 5. O livro 5 é o que temos mais informações do que o 6, o 7 e o 8. Porque o Owen já estava com o script pronto, só que, o show foi cancelado e ninguém tá trabalhando agora no livro 5. Sabe qual é o tema do livro 5 e dos outros? Porque uma pessoa disse para o Owen descrever os outros livros com uma palavra cada. E o livro 5 seria de luto. Então, o livro 5 seria luto, o 6 culpa, o 7º vingança e o 8º aceitação. E quem que com o tema luto estaria no livro 5? Isso mesmo, nossa querida Amelia. Na verdade, acho que foi até confirmado. Acho que foi confirmado, mas é meio óbvio que seria a Amelia. Bom, a gente não sabe muita coisa sobre o passado de Amelia. Tudo o que sabemos é que ela era amiga de um menino chamado Ulrich quando eram crianças, e depois cresceram e começaram a namorar. E eram bem felizes juntos. Mas algo levou à morte de Ulrich, deixando devastada. Então ela acabou parando no trem. E o resto já sabe, né? Ela sendo falsa condutora, tentando recriar sua vida e o Ulrich no trem. Acabou com o número mais alto do trem, depois de ser derrotada pela Tube, ela vai consertar os vagões que ela modificou. E depois continuando seu trabalho de consertar com vagões com a Hazel, uma tentativa falha de criar o amor da vida dela. No livro 4, uma das únicas coisas que vimos sobre a Amelia foi ela conversando com o One, influenciando ele a devolver as coisas de volta aos passageiros, e depois ela usando um Steward para anunciar que ela se tornou a nova condutora. Na verdade eu não entendi muito bem o que ela falou ali, só sei que naquela parte ela tirou as botas não só do Ryan e do Min, mas como de todos os passageiros. Mas como ela fez isso? Não sabemos, e seria mostrado no livro 5. Ia responder tantas perguntas de como o One perdeu a memória e se tornou o One, como ela hackeou o trem, como chegou até o One, só pelo fato de criar teorias e saber que talvez não serão respondidas, me deixa com raiva e deixa com raiva a fandom também. E o Owen disse que o livro 5 seria um filme. Então, tipo, seria você assistir uma temporada de Phoenix Train direto, sem nenhuma pausa. Ou quando passa outro episódio, eles estão saindo de um vagão e indo para outro no qual será o cenário do episódio. E provavelmente seria mais ela conversando com o One. E também mostrando aquela cena do primeiro episódio da 4ª temporada, só que na visão dela. E lembra no início do vídeo quando que eu disse que a série foi cancelada por não ser para crianças e as crianças não iriam gostar? Então, provavelmente o livro 5 seria bem mais sombrio do que o livro 3.
Acho que por isso que o livro 4 foi, vamos dizer, mais light, sem nenhuma morte brutal. Pra dar uma pausa até o livro 5. Quando eu assisti o livro 4, eu senti falta de algo tipo um tchan. Algo que você se fala, uau, eles realmente colocaram isso. E o livro 5 passaria ao mesmo tempo que o do livro 4. O livro 5 seria, acho que, esse tchan que faltava. Isso é mais comprovado não só pelo fato de o livro 4 parecer uma pausa para a escuridão, que seria o livro 5, mas também com os storyboards. Em um deles vemos alguém sendo morto pelos Gons de novo. Vocês já pararam pra pensar que os Gons apareceram nas 3 primeiras temporadas, mas a única em que eles não apareceram foi na 4ª? Onde justamente se passa antes de a Amelia ser a nova condutora? Eu acredito fortemente que quando a Amelia estava pegando os orbes dos vagões, ela acabou libertando esses Gons de algum vagão e se adaptaram a Wasteland. Mas isso é só uma teoria. Com certeza o livro 5 falaria sobre isso e a origem deles. E em outro... Bom, mas... A gente parece que a gente vai ter que ficar só teorizando mesmo o que aconteceu para os Gons pararem na Wasteland. Em outro storyboard temos ela conhecendo os habitantes vegetais do trem. Só isso. Pera, eu não sei. Só sei, parece um vegetal isso aqui. Acho que é o primeiro carro que ela acabou parando no trem. E agora o que realmente me interessou. Temos a Amelia pegando uma das garras do Steward enquanto uma tartaruga observa. Seria então o rei Aloysius? Eu não sei como fala. O rei daquele vagão inacabado. Só que quando ele era mais jovem, porque se passa 30 anos antes da primeira temporada. Parece que sim, você poderia ser aquele rei tartaruga lá. Também temos ela usando o Steward para atirar em alguém ou alguma coisa. A Amelia se escondendo do One que está usando o Steward. Eu acredito muito na teoria que o One era do mal, já que dá pra ver que ele nem tem sentimentos e não se importa muito com passageiros. One has no idea you exist, Short Pants. In a very real sense, we're just numbers to him. E só por causa da Amelia ele decidiu devolver as coisas pra todo mundo. Oi, só voltando aqui na edição, por causa que eu esqueci de mencionar que o Owen disse também em uma das perguntas que veremos alguém matando alguém. Ou a Agatha, ou a Amelia, ou o One. Não acredito que vai ser a Agatha, já que ela tem umas... Eu nunca seria capaz de matar alguém, já que ela não é do bem nem do mal. E também ela tem patas de gato, que dificulta bastante. O One talvez mate alguém, sei lá, utilizando aquela cena lá dos Gons, que o Gon mata alguém, sei lá, talvez o One seja responsável por libertar aquelas baratas cachorro e matar alguém. Mas tipo, por causa que ele... Bom... Ou ele vai usar o Steward pra matar alguém, mas... Lembrando que não é o One que conhecemos, engraçadinho e fofinho, não. É um One com uma voz fria e que enxerga os passageiros como números. E a Amelia, não sei, se o livro 5 lançasse o final, seria ela tomando o controle do trem. Eu acredito mais que seja o One mesmo. Talvez quando ela se tornasse condutora, aí sim que daí ela seria capaz de matar alguém, mas... Ela se assassina... Não faz muito sentido antes de ela ser a nova condutora, então é isso. E a Amelia separando o One em 2. Uau, não acredito que cancelaram a série antes de termos isso. Grandes perguntas seriam respondidas. É a mesma coisa que você se perguntar o sentido da vida. Existem várias respostas, mas nenhuma é completamente certa. Mas HBO Max e a Cartoon não aceitaram isso porque acharam que não ia atrair o público infantil. Uma mulher que acabou perdendo o marido. Sendo que a gente sabe da história da Amelia lá da primeira temporada. Então o que isso iria mudar? Enfim, conclusão. A história do livro 5 mostraria mais da vida dela, com Auric no início. E o que levou à morte dele. Ela acaba indo parar no trem e acredito que o habitante que vai acompanhá-la em sua jornada será uma tartaruga. Provavelmente se tornando depois o rei do vagão inacabado que ela acabou fazendo. Ela acaba se encontrando com o One e entendendo mais de como o trem funciona. Influenciar ele a devolver as coisas para os passageiros, dizendo que é mais fácil individualizá-los. Eu não entendi direito o que ela tinha falado naquela parte. E depois pede para o One criar um vagão para ela. O One nega. Então, num momento de raiva, ela se mostra agressiva. O One persegue ela, mas... Então usa um outro Steward ao seu favor, tentando atirar nele.
e de algum modo ela consegue quebrar o Stuart que o One estava usando, mostrando aquela cena dela olhando para a garra e a tartaruga assustada. Ela então encontra o One, com tanta raiva que ela estava assistindo, ela separa ele ao meio. Não sei muito nesse final como ela separou e teve tanta força para isso, mas ela tá segurando as duas metades do One. Então, como o One, ela consegue apagar suas memórias e joga ele num vagão qualquer, e quebra todos os outros Stewards, sobrando apenas um para ela. Talvez a cena dela usando o Steward pegando uma das garras seja nessa parte aqui, e não na outra. Mas não sei. E assim, Amelia se torna a nova condutora. Livro 6. Segundo Owen, o livro 6 seria sobre culpa, e mostraria um personagem que nunca vimos antes na série. É as únicas coisas que sabemos sobre o livro, mas veio uma ideia na minha cabeça. E se nessa temporada falasse sobre o Jeremy? A gente sabe sobre ele porque ele é um passageiro amigo de Cass e Morgan. Cass conta sobre ele nos últimos episódios, dizendo que o carro do Jeremy com outras pessoas dentro acabou batendo, e só ele sobreviveu. E por causa disso ele sentiu culpa, pensando que era culpa dele o que tinha acontecido, e acabou parando no trem. Depois a Cass conversa com ele e sem querer faz o número dele ir pra 0, então ele sai do trem. Não sei se é só porque vimos uma foto dele e a Cass contando a história que ele é considerado um personagem que já apareceu na série, mas eu acredito que poderia ser. E também, e se aquele acidente de carro foi o que causou a morte de Auric? Uma conexão muito louca, eu sei, mas visto que provavelmente demorou bastante tempo desde que a Amelia entrou no trem até chegar no One, também já faz um tempo que o Jeremy saiu do trem. Então, parece que se passa ao mesmo tempo, né? Quem sabe? Livro 7. Esse é o livro com menos informações, a única coisa que sabemos é que o tema é vingança. As outras possibilidades de temporadas restantes é a Amelia com a Hazel e a Tulip mais velha. E pra mim os dois não tem muito sentido com o tema pra essa temporada, mas acho que se encaixa melhor é a da Amelia com a Hazel. A Amelia, depois dos acontecimentos da primeira temporada, ela ficou responsável por consertar os vagões que ela modificou ou mexeu em alguma coisa. E depois de encontrar no livro 3 a Hazel, a tentativa que mais chegou perto de recriar o marido dela, elas acabaram se separando do Simon e da Grace e ela continuou sua viagem, só que com a Hazel. Como se fosse tipo mãe e filha. E todo mundo achava que o tema do livro 4 seria o que aconteceu com elas, mas não foi. Mesmo assim, o Owen disse que teremos uma temporada mostrando a aventura delas. E se então a Amelia quis se vingar do One por voltar a ser o condutor? E talvez pelo número dela não estar diminuindo muito. Não sabemos, mas acho que se encaixa um pouco melhor do que com a Tulip mais velha. Livro 8. Essa seria então a última temporada, e o tema seria sobre aceitação. Numa pergunta que era, se uma pessoa com Alzheimer entrasse no trem, ela se esqueceria que tem Alzheimer? O Owen disse que a última temporada seria com o protagonista com Alzheimer, e baseada na autobiografia que o avô do Owen escreveu quando começou a ter a doença. E tipo, eles disseram que gostariam de fazer uma temporada com a Tulip mais velha. Imagina, a protagonista da primeira temporada ser agora a protagonista da última. A Tulip acaba indo parar no trem de novo, só que ela pode estar desenvolvendo a doença, ou já estar com a doença, e acaba parando no trem. Ela se lembra de poucas coisas daquele lugar e, para se lembrar, ela acaba assistindo sua própria fita de memórias. Ou talvez até de outros passageiros. Talvez então seria a temporada que mais faria a gente chorar. Também poderia ser a Amelia acabar tendo o Alzheimer e ser nessa temporada a aventura dela com a Hazel. Mas, então o que poderia ser no livro 7? Eu não vejo que poderia ter levado a Tulip de volta ao trem por vingança. Mas o oitavo livro poderia contar a história dela com a Hazel, só que bem mais no futuro, quando ela já está bem mais velha e a doença afetar cada vez o cérebro dela. Eu só penso que poderia ter no final esse tal passageiro com Alzheimer, tipo, ver as memórias da sua própria fita. Eu talvez fico pensando que veremos o que aconteceu com os protagonistas dos outros livros depois que saíram do trem. Acho que essa temporada seria a que mais faria a gente chorar. Obrigada por assistir até aqui. Infinity Train acabou. Ninguém tá mais trabalhando no livro 5 em outras temporadas. Todo mundo já se moveu para outros projetos. Eu ainda tenho esperanças, como toda fã também, de um dia essa série voltar. Compartilha para mais pessoas essa série, porque se tiver talvez um grande movimento dos fãs mostrando que amam essa série e querem que ela volte, então talvez eles acabam continuando Infinity Train.
Eu espero que sim. Então, esse foi o vídeo. Até mais. Tchau.